Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo. Então o versículo que o Tiago mencionou é justamente esse, especialmente o verso 3 aqui. Eu, porém, diz o Senhor, endurecerei o coração de Faraó. Aí isso gera muita dúvida em muita gente. Peraí, em primeiro lugar, vamos raciocinar cruamente olhando o texto assim. Se foi Deus que endureceu o coração do Faraó, poxa, então Faraó é inocente. A praga foi só maldade. Foi maldade de Deus, né? Não foi Faraó não é responsável. Por isso que é importante a arqueologia, a hermenêutica do texto. É tipo Deus criar o problema para vender a solução. Exatamente. Tem alguns que fazem isso na internet. Deixa eu testar esse monte de praga que eu tenho aqui para ver se funciona. Inclusive, a gente está bolando uma coisa que não vou dizer agora e não dá muito spoiler, mas que tem a ver com o primo, que a gente vai tornar essas coisas mais fáceis para as pessoas entenderem. Exatamente. Eu vou dar só uma amostrazinha aqui, tá bom? Você sabe que, às vezes, a maneira da gente expressar num idioma é diferente de outro. Tá certo? No idioma você fala de um jeito, no outro você fala de outro. Por exemplo, quando aqui no Brasil, vamos supor que o Lucão tá querendo tomar sorvete, mas você não deve, porque você tá com problema de acima do peso e tal. Acima do peso. Vamos supor que seja isso. Vamos supor. Aí você tá insistindo em tomar. Na língua portuguesa, eu te dou uma ordem, um imperativo. Eu falo assim, olha, não vou falar mais nada. Tá bom, quer tomar sorvete? Vou falar mais. Vai lá e toma. Vai lá e toma. Toma sorvete, vai lá e toma. É assim que eu falaria em português. Mas se você olhar isso friamente na gramática... Isso é muito esposa, né? Esposa faz muito isso, né? Exatamente. Vai lá então, pode ir então, vai lá. Aí você vai e fala, por que você foi? Vai no futebol. Exatamente. Vai lá. Vai lá. Pode ir. Meu. Se você olhar friamente na gramática, Entendi. é uma ordem, um imperativo. Vai lá, pode ir. Mas na psicologia... Eu vou argumentar isso aqui pra frente. Na psicologia, não é uma ordem. Ela não quer que você vá. É apenas uma maneira, um eufemismo para dizer que ela respeita a sua teimosia. Em hebraico, bíblico, sabe como é que eu falaria? Eu farei você tomar sorvete. Se fosse esse estilo de você não querer que a pessoa vá. Exatamente, Em português, eu falo, não vou falar mais nada. Vai lá, toma sorvete. Tá. Em hebraico, eu dizia, eu vou te fazer tomar sorvete. Pegando o exemplo da esposa. Caramba, ficou em português, sério, ela diz... sério, né? Em português, ela diz, vai lá pro futebol, pode ir. No hebraico, ela diria, eu farei você ir ao futebol. A melhor técnica sempre é do nosso pastor Candonga, né? Tipo, amor, eu quero tomar sorvete. Eu quero tomar sorvete. É uma boa, né? Então, eu quero. Você tem que perguntar se você quer. E sabedoria. É a melhor estratégia. Eu quero jogar futebol? E aqui o tradutor, ele fica num dilema, às vezes, com isso chama caso jussivo no hebraico, que é o imperativo. Ele fica num dilema, às vezes, o tradutor, porque se ele traduz ao pé da letra uma expressão idiomática, cria essa dúvida que vocês levantaram aqui. Se ele parafraseia para fazer mais sentido, ele não está traduzindo, ele está parafraseando. É como se eu dissesse em inglês, it's rain dogs and cats. Aí o cara traduz assim, está chovendo cães e gatos. Como assim está chovendo cães e gatos? Né? Não, ele quis dizer que está chovendo canivete. Mas em inglês você não falou canivete, você falou cães e gatos. Então aqui, essas bíblias resolveram traduzir como está no hebraico e deixar para você compreender a expressão idiomática. Certo. Ficou claro? Vou dar apenas mais um exemplo bíblico e tem uma chave muito interessante aqui. Quando fala que as parteiras fizeram viver os meninos, as parteiras não mataram os meninos, no hebraico está assim, as parteiras fizeram os meninos viver. Só que na tradução, como é que eles colocaram? As parteiras não mataram os meninos. Mas não foram elas que fizeram os meninos viver. Mas quando você não impede, ou melhor, quando você impede alguma coisa de acontecer, é como se você fizesse a outra. O pessoal fala também que os franceses, eles não falam que uma coisa está boa. Falam que a coisa não está ruim. Tipo, essa água... Não falam, que água gostosa. Não são muito animados. Essa água não está ruim. Vocês entenderam então essa questão? Entendi. Então, quando Deus fala assim, eu endurecerei o coração de Faraó, quer dizer, eu vou deixar a teimosia dele. Entendi. É tipo, ele tá com o coração duro e você fala, ah é? Então vamos ver então o seu coração duro agora. Então. E por que coração... É isso mesmo. E por que coração duro? Aqui tem o pulo do gato. É um deboche. É um deboche. Aqui tem um pulo do gato.
Os egípcios, quando mumificavam a pessoa, a mumificação demorava uns 45 dias para terminar. Porque eles abriam o corpo, tiravam as entranhas, tiravam o cérebro pelo nariz, aos pedaços. E eles pegavam as vísceras e colocavam em 4 vasos canópicos. Assim, 4 vasos. Que tinha os pesos dos órgãos. Exatamente. O único órgão que volta para dentro do corpo... Kaique? Cara, Onde você estudou essas coisas? Por que cara? você estudou a mumificação? Cara, na escola? Que escola você estudou? Estudou no Egito. É real. Estudou no Cairo. Cairo. Que estranho você. No ensino médio, eu tinha que estudar o Egito e eu tinha que fazer um trabalho. Porque assim, ó, eu não gostava de escrever e fazer prova. Que medo. Aí eu combinava com a professora que eu tinha que fazer uma mega apresentação sobre algum tema. Aí eu peguei o Egito. Você mumificou um coleguinha. Aí eu estudei que, tipo Pegou assim, um menininho cabeçudo. eles eram ricos em químicas, eles colocavam um produto com uma pessoa meio inclinada pra tirar. Era o latrão, era sal, o aí corpo ficava no sal, o os latrão. órgãos e tudo mais. É isso mesmo. Agora, olha que interessante. Era a pena o e único o coração. órgão, é esse o ponto. É esse aí que está citando. O único órgão que voltava para dentro do corpo era o coração. Porque os egípcios acreditavam que no dia do juízo final, colocavam num prato da balança a pena da deusa Maat, a deusa da justiça. E no outro prato, o coração da pessoa. Mas o coração não podia pesar mais do que a pena da deusa Maat. Senão você não entraria. Mas o que faz o coração pesar não é o material do que ele é feito. É porque o coração denuncia todos os seus podres. Todos os seus pecados. Bizarro, né? E a gente fala muito de jeitinho brasileiro. Mas existe o jeitinho egípcio. Lá no Museu do NASP, eu tenho, original, alguns besouros ou escaravelhos de pedra. O que eram esses besouros de pedra? O faraó ou o vizir, a pessoa que era rica, mandava um sacerdote confeccionar para ele um coração de pedra na forma de besouro. Um coração de pedra. Com peso, né, do coração. Com peso. Aí, quando o faraó morresse, na múmia, ao invés de colocar o coração de verdade, eles colocavam o coração de pedra. Inclusive, eu tenho raio-x, uma hora eu posso mandar para você no zap aí para vocês verem. Eu tenho lá em casa raio-x de múmia. Raio-x? Raio-x de múmia. Fazer tomografia computadorizada para você conseguir olhar dentro da múmia sem tirar as bandagens. E aqui você vê o escaravelho de pedra bonitinho aqui no meio. Sério? Por dentro. Nossa. Então, por que eles colocavam o coração de pedra? Porque eles acreditavam que aquele coração de pedra enganaria os deuses. No dia do juízo... Os caras não basta enganar a gente, que engana Deus. Exatamente. No dia do juízo, ele pode ter feito o que ele quisesse. Ter traído a mulher dele, podia ter desfalcado na empresa, roubado verbas públicas. Ele pode ter matado o Papa, não tem problema. Por quê? Se ele tem na múmia dele um coração de pedra, no dia do juízo, a pedra não conta seus pecados. Então, bota a pedra na balança, ela nunca vai pesar mais do que a pena da deusa Maat, mesmo sendo de pedra. Então, na cultura egípcia, ter um coração de pedra era a segurança de que nada ia te acontecer no juízo final, independente dos crimes que você cometesse. Os caras eram doidos, os caras se enterravam até com ouro. Não, mas eu não entendi, peraí, mas o coração de pedra pesa mais que a pena. Mas lembra que eu falei? O que fazia no juízo final o coração pesar não era o material do que ele era feito, que era um juízo místico. Entendido. Era diante Como não tá com coração, não da tem que deusa pesar. Maat. Era uma balança metafórica. Metafórica. Entendi. E tanto é que tem o livro dos mortos, você deve ter visto, que tem o deus Tot pesando a pena de um lado e o coração do outro, sabe? Então, assim, o coração pode ser feito de chumbo. O que o faz pesar... É a carga de pecados. Exatamente, ele é a caixa preta da sua vida. Os egípcios, eles acreditavam em pecado? Sim. Você tem muito... Tinha um código de ética do Egito. Exatamente, tem um código de ética enorme dos egípcios. Então, pelo código de ética egípcio, o faraó também... Ele sabia que ele tinha que responder diante dos deuses, porque o povo dele estava sofrendo por causa da incompetência dele, por causa do orgulho dele. Se eu não me engano, eles também viviam muito para a vida após a morte. Sim. A vida deles era dedicada para ter uma vida mais longa após a morte. Por isso que a casa do egípcio, se você for no Egito fazer arqueologia, você não vai encontrar nem a casa dos ricos. Você só vai encontrar a tumba. Porque o rico fazia casa de tijolo. Lembra que os hebreus eram obrigados a fazer tijolo? Porque aquela casa vai passar. Agora a tumba não, a tumba é a vida eterna. Caramba. Então, nesse aspecto... Muita gente ficou rica achando essas tumbas aí, né? Com certeza. Por isso que Deus faz esse trocadilho.
eu endurecerei o coração de Faraó. Quer dizer, o Faraó está confiante que por ter um coração de pedra, nada vai acontecer com ele. Nossa, não é possível. Cara, essa interpretação Foi longe, hein? Ah, porque eu tô vendo, eu endureceria o coração do Faraó. Eu olho e falo, meu Deus, Deus tá de sacanagem. Não é possível. Deus tá querendo que ele negue para poder se lascar e levar uma mensagem. Mas não, na verdade, é como se Deus quisesse entregar o que ele pediu, só que está debochando disso. Você percebeu, né? O Rodrigo, ele tá imputando na gente que tá sendo impossível ler a Bíblia sem ele do Rodrigo, lado. aí não vai dar pra estudar sozinho mais. Mas calma que vem novidade. E vocês estão juntos, né? Caramba, Rodrigo. O Rodrigo Mas é verdade. Ele cria o problema. Sim! E aí depois ele vende a solução como bom empreendedor. Ele mostra pra você que tudo que você achou que você aprendeu nos últimos 10 anos Tá não teve errado. nenhum sentido. Errado. E ele fala, não é assim, ó, tão fácil comigo. Não, inclusive, quando eu tiver essas coisas, a gente é bom explicar até com imagens e tudo, mas aguardem. Mas aguardem. O fato é que Deus estava não apenas zombando, mas falando assim, dando uma lição. Faraó, não adianta você ficar com o coração de pedra guardadinho lá, por quê? Aí isso é interessante, eu esqueci de falar, isso é importante para vocês entenderem mais ainda. O coração de pedra era confeccionado enquanto o sujeito estava vivo. Para que quando ele morresse, fosse colocado dentro da múmia dele. Cara, como que Você tá entendendo? Então, olha, você tá confiando que esse coração de pedra te livra? Eu vou te mostrar que não. Deixa eu fazer uma pergunta off-topic. Como que Deus vê uma pessoa que é um egípcio, por exemplo, que de alguma forma não conheceu Deus, né, e viveu ali sob, sei lá, a doutrina, a experiência de ter vários deuses e achava que iria ter que botar um coração de pedra, etc. Mas que em talvez algum caso foi por inocência, foi pela criação, foi pelos pais. Né? Deus olha para isso daí e não se agrada disso e entende que essa pessoa ela não vai para um eventual céu. Como que Deus vê uma pessoa como essa? Eu vou te dar 2 versículos que respondem isso. Um deles é quando Deus fala, eu não levo em conta o tempo da ignorância. Porém agora advirto a todos a que deixem os seus maus caminhos e tudo mais. O segundo texto é de Paulo, em Romanos, quando ele fala o seguinte, aqueles que sem lei pecaram, sem lei pereceram. Porque o que de Deus se pode conhecer foi-lhes manifesto através das coisas da natureza. Portanto, ninguém tem desculpa. Em outras palavras, Deus tem 2 livros sagrados. Aí talvez você fale, 2 livros? Eu sempre entendi que a Bíblia, a gente fala do solo, a Escritura, sim, para doutrinas, para revelação, é a Bíblia. É o único livro. Então qual que é o segundo livro sagrado de Deus? A natureza. Porque aqueles que não têm Bíblia, pelo menos alguma ideia de Deus, pela natureza ele sabe, que tem um Criador, entendi. tem aquela... E Deus vai julgar a cada um de acordo com a sua resposta ao tanto de verdade de luz que lhe foi apresentada. Eu acho que é mais... Caramba, cara. É mais duro para quem... Tricky isso, hein? É mais duro para quem sabe e ignora do que quem Exatamente. não sabe. Só que por Não, isso mas que eu queria, assim, não, mas o que o Rodrigo... Eu tinha entendido isso. Que aí, quando o Rodrigo trouxe aqui, ele disse assim, não tem desculpa. não tem Se desculpa. não Sim, teve não. Bíblia para você, você tinha que olhar para a natureza e falar, tem um Deus. Isso eu acredito. E não só tem um Deus, tem um único Deus. E para se salvar, preciso me arrepender e crer. Cara, que complexo isso, hein? Mas é nesse nível, porque eu imaginei mais, sei lá, vamos supor, o cara que tá numa tribo, no mato e tudo mais. Eu acho que se ele tiver um coração pra ele, puro, mas ser tem um bom Deus do e sol, tem um monte de Não, Deus mas se ele diferente. acreditar que, tipo assim, pô, existe um Deus que criou tudo aquilo pra ele pode ser salvo. Agora, se ele achar uma Bíblia no meio do mato lá, ele souber ler e ignorar que aquilo existe, Rodrigo, e se a cruel. gente tiver, por exemplo, vamos supor que isso acontece e alguém pega e entende que existe só um Deus e chama ele de José. O nome do meu Deus é José. E a gente eventualmente está falando do mesmo Deus. Existe alguma implicação no negócio desse? Por isso que a gente não pode julgar as pessoas. Eu quero só ler a passagem de Paulo que eu mencionei. É Romanos capítulo 1, versículo 19. Diz assim, olha... Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifestado entre eles porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seu raciocínio. Aí você pergunta, tá, tudo bem, mas aí tá lá o sujeito
você deu o exemplo do José, mas vamos colocar eu dei uma índio forçada lá. de barra Não, aqui mas só pra... Não, mas é válido. O índio tá lá no meio do mato falando, ó Tupã, não é? Como é que funciona a situação desse aí? Olha bem que interessante. Jesus um dia virou para os apóstolos e disse assim, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Chegará o dia que haverá um só rebanho e um só pastor. Em Apocalipse, capítulo 18, falando da confusão de credos que há no mundo, tem um anjo que desce do céu e fala assim, sai de Babilônia, povo meu. Então quer dizer que tem um povo de Deus na confusão religiosa. Terceiro, e esse aqui talvez é o mais importante. Quando Paulo, ou mais esclarecedor, quando Paulo chegou em Atenas para pregar, havia vários ídolos ali. Ídolo para todo lugar. Ídolo daqui, ídolo dali. Vou sair da Bíblia agora e entrar na arqueologia. De acordo com Pausanias, havia em Atenas mais de 30 mil estátuas públicas de deuses. Tanto é que Juvenal, um satírico do período romano, falou o seguinte, em Atenas é mais fácil encontrar um deus do que um homem. E foi nessa Atenas que Paulo chegou e viu todo mundo idólatra. Num primeiro momento, Paulo ficou irado. Como judeu, a Bíblia fala que ele ficou assim, com raiva por causa da idolatria que ele viu naquele lugar. Aí daqui a pouco ele olhou lá no canto e viu um altar vazio. E escrito assim, ao Deus desconhecido. Aí quando eles levam Paulo ao Areópago, ele fala assim, senhores atenienses, eu tenho percebido que vocês são muito religiosos, porque andando e observando os objetos de culto que vocês adoram aqui, eu percebi que tem um altar vazio ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vim anunciar. Eita. Então, alguns adoram a Deus, mesmo sem o conhecer. Isto não significa que todos os pagãos vão ser salvos. Senão até é bobagem pregar o evangelho para ele. É melhor deixar o cara na ignorância. Não. Significa que mesmo no paganismo, ele teve um lampejo de luz que vai ser o suficiente para julgá-lo diante de Deus. E se ele está chamando Deus de Tupã, porque foi o único nome que ele conheceu, Deus não é tão vaidoso que só aceita fazer milagres se o nome dele estiver estampado. Mesmo que a glória às vezes vai para um nome que não é dele, Deus é humilde o bastante para aceitar a circunstância e ver a sinceridade da pessoa. Muito interessante.